Careca de Saber, com Leandro Carnal. Hora de conversar com o Leandro Carnal, sempre, todas as semanas aqui, o Careca de Saber, para trazer até você uma análise, uma reflexão sobre os assuntos do dia, da semana, do mês, do século e do milênio. Carnal hoje vai falar sobre os ataques terroristas, na verdade o ataque terrorista em Berlim. Carnal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carla. Bom dia, nosso ouvinte. Direto aqui da Marginal Pinheiros para o mundo. Espero que sem engarrafamento, né? E sem crianças nascendo hoje, está melhor que ontem. Mas conte, Carnal, o que você tem... Oi, estamos te ouvindo bem. O que você tem a nos dizer sobre esse atentado? Alô? Oi, alô, Carnal? Sim. Tá me ouvindo agora? Ok. Sim. Fala para nós sobre o atentado em Berlim, então. Sumiu de novo. Oi, sumiu de novo. Então nós vamos tentar. E agora? A gente vai tentar retomar Então, nós te ouvimos bem. Começa teu comentário e tenta ir direto e eu fico aqui em silêncio. Vamos lá. O terrorismo é uma instituição antiga, muito tradicional, lembrando que foi usado no Império Romano pelos zelotes de Israel contra os romanos. O terrorismo já matou a imperatriz Síci. O terrorismo, por exemplo, de índole anarquista explodia cafés e restaurantes em Paris, em Roma. O terrorismo é uma arma política, uma arma religiosa muito tradicional, muito forte na história. Mas nesse caso, ao contrário de atentados terroristas, como por exemplo, quando Gavrilo Príncipe matou o arquiduque Francisco Ferdinando no verão de 1914, dando início à Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, lá havia um sistema de aliança em oposição. Esse tipo de atentado terrorista, de fundamentalistas, provavelmente fundamentalistas religiosos, ele acaba unindo, por exemplo, as alianças e não provocando uma guerra de uma potência contra outra. É mais perigoso o que ocorreu com o embaixador russo ontem e anteontem, na sequência de terroristas, do que, por exemplo, o atentado em Berlim ou o que houve em Nice, que seguiu o mesmo padrão. Estamos com problemas na comunicação com o Leandro Carnal. Também é querer demais da nossa tecnologia global, achar que a Marginal vai nos conceder uma boa comunicação. Sempre um parto essa Marginal, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos monitorar o deslocamento do Carnal. Não. Ok, Carnal, está me ouvindo agora? Não. Acho melhor a gente esperar o Carnal chegar no ponto. Vamos fazer assim. Oi. Carnal, você está se deslocando para algum ponto fixo em algum tempo? Eu estou chegando aqui num ponto fixo agora. Bom, então quer que a gente te ligue? Já vai melhorar agora a nossa comunicação. Ótimo. Você vai melhorar. Só para te posicionar, você analisava que o terrorismo é uma manifestação da antiguidade ainda, citou vários eventos que caracterizaram atos terroristas, os anarquistas explodindo cafés em Paris e Roma, o assassinato da imperatriz Síci e tudo mais, e estava contextualizando agora, chamando a atenção para o fato de que o assassinato do embaixador russo em Ankara é muito mais grave nas suas implicações potenciais do que o atentado em Berlim. Foi nesse ponto que caiu. Exatamente, porque o Oriente Médio é um barril de pólvora, sempre foi, mas hoje a chance de uma terceira guerra mundial, que já era escassa devido à tecnologia, aquilo que já tinha sido aquela destruição mútua assegurada que a gente já advertia no início da Guerra Fria, este problema da tecnologia hoje, ele impede um conflito aberto e armado. E nesse momento a Rússia, com o novo governo dos Estados Unidos, está em vias de aproximação com os Estados Unidos. A Turquia é uma potência da OTAN, a Turquia pertence, tal como a Noruega, à OTAN, mas não está opondo Estados Unidos e Rússia. O governo Putin está em vias de aproximação com os Estados Unidos nesse momento. Não existe esse risco tão grande, mas há mais instabilidade no Oriente Médio, no caso da Síria, em função disso, que os atentados de Estado Islâmico, que acabam unindo, porque o Estado Islâmico também faz atentados na Rússia e faz atentados em outros países da Europa. Na verdade, um inimigo comum afasta a chance de uma guerra. Eu diria que hoje quem mais serve à ordem mundial, quem mais serve aos interesses, especialmente conservadores, é o Estado Islâmico, porque ele propicia a união das potências, né?
a forma indiscriminada de atacar inimigos em todas as frentes, em todos os continentes, faz com que ele se torne um inimigo global número 1, né? Unindo adversários históricos, né? Independentemente deste fato temporal do Estado Islâmico, meu caro Karnal, você tocou num ponto que em algumas análises já foi um pouco abordada de forma um pouco vaga, que é a possibilidade de assistirmos na era Trump uma inédita aliança entre Moscou e Washington em torno de objetivos comuns, inclusive do ponto de vista da militar, né? Tendo um pouco uma tendência de isolamento da China nesse contexto. Exatamente. E de colocação da Europa num segundo plano no horizonte global dos americanos, não? Perfeitamente. Os americanos já foram aliados da Rússia na Grande Guerra. Lembrando que o presidente Wilson declarou guerra à Rússia em 17, declarou guerra à Alemanha em 17, a Rússia fazia parte da aliança, depois a Rússia saiu, depois da Revolução, e foram aliados a partir de 1941, quando os nazistas invadiram a União Soviética e os japoneses atacaram o Havaí. Então já foram aliados no passado. O que é novidade é que a partir de 45 a Guerra Fria aumenta bastante, e aí eles deixaram de ser aliados. Mas hoje a grande questão é que a união Rússia-Estados Unidos tem como meta a China. A sociedade norte-americana não pode existir sem um inimigo. Ela precisa de inimigos, porque ela é uma sociedade formada a partir de muitas culturas. Ela precisa criar um nacionalismo em torno de um inimigo em comum. Foi o caso dos indígenas, foi o caso dos ingleses, foi o caso dos mexicanos nas guerras do século XIX, depois dos comunistas, hoje dos islâmicos. E já estamos mirando num novo inimigo, agora nesse caso, que é a China. Mas também aí é complicado, Boixá, porque americanos são os maiores compradores da China e vice-versa, e um depende da economia do outro. Nunca nós tivemos no jogo de potências monopolares, bipolares ou multipolares, uma dependente economicamente da outra. Os americanos não vivem sem a economia chinesa e vice-versa. Então, todo o produto do Vale do Silício vai ser construído lá na China. Isso cria uma novidade em geopolítica, mas ter um inimigo é fundamental. E o presidente Trump, que vai assumir agora em janeiro, ele sabe disso, que sem um inimigo, como o presidente Bush II sabia, você não une a nação americana. Nada favorece mais o projeto conservador hoje do que um inimigo em comum que possa justificar gastos militares e opções estratégicas. Lembrando que a China também detém, acho que 1/3 da dívida americana, dos títulos da dívida... São grandes compradores do título da dívida americana, e aí 1/3. É muito difícil você falar em choque, porque você não pode explodir o seu pagador. E nem... claro. Você não pode explodir. Claro. Então, tem uma novidade. O modelo de guerra declarada global, como nós tivemos até 1945, ele está bastante fora de moda. Hoje os conflitos locais, guerras terroristas, explosões, estão unindo os países. A Rússia tem um problema no Cáucaso enorme, na Chechênia. Houve um atentado violentíssimo numa escola, trágico, com a morte de muitas crianças. Isso coloca a Rússia num plano também de política anti-islâmica. E aí, ao atacar a Alemanha, que é um dos países mais receptivos a imigrantes, mas que tem dentro dela um discurso anti-imigrante muito forte, também se atrai o governo moderado da Angela Merkel, que até agora não era tão agressivo na rejeição dos imigrantes, para dentro também dessa questão. No fundo, ninguém serve mais à ordem mundial hoje conservadora do que o terrorismo, né? Eles são absolutamente, como diria o poeta Cavafis, à espera dos bárbaros, o poema, eles são indispensáveis, os bárbaros, para que a civilização se defina hoje. Né? Bom, o Karnal fez referência a um episódio que a Rússia não esquecerá nunca e que ainda marca muito as ações russas no plano global, no enfrentamento ao terrorismo religioso, especialmente os fundamentalistas muçulmanos e tudo mais, que foi o ataque à escola de Beslan, né? Pelos chechenos, que são muçulmanos, e deixou 334 mortos, a quase totalidade crianças.
Foi um ataque de uma brutalidade, de uma violência, de uma covardia assombrosa. O mundo ficou chocadíssimo e a Rússia está até hoje marcada por esse evento, que foi o maior do gênero no país. Bom, o Leandro Carnal volta a conversar com... Não sei, Leandro, você entra em recesso agora de fim de ano? Qual é o teu plano de voo? Dia 23 eu vou para o Sul para estar com a família e fico lá no Sul, mas acessível ao telefone. Então, e dia 2 eu vou para dar palestras em Barcelona e Paris. Então, eu embarco em uma turnê internacional. Pelo telefone a gente te captura pelo mundo e pelo Brasil, exatamente. Muito provavelmente em ligações de melhor qualidade do que as da Marginal. Ok. Um abraço para você, bom Natal. Grande abraço Obrigado. para vocês dois. Bom Tchau. Natal.